Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre essa história envolvendo o Regis, né, que poderia chegar na equipe do Santa Cruz para a próxima temporada, até porque é um jogador que tem caído de produção, nem acho que seria, por exemplo, nossa, a melhor das opções, mas vamos analisar, né, os números dele aqui, que chegou para o Remo nessa temporada, não jogou, por exemplo, nesse mês de outubro, na crescente que a equipe teve. É claro, ele passou por algumas questões físicas e tudo mais, que eu vou mostrar aqui para vocês, se poderia ser uma boa opção ou não. Tem outros nomes que estão disponíveis no mercado, já vem sendo especulado no Santa Cruz já tem um tempo. Será que o Thiago Galhardo poderia sair para chegar, né, um jogador nessa função? Eu já falei aqui para vocês outras vezes, né, eles poderiam jogar juntos tranquilamente. Então esse vídeo vai ser interessante analisando, né, algumas das opções que estão livres no mercado e também essa opção do Regis, quem sabe não poderia ser uma boa, né, para ele jogar como um meia de criação e o Thiago Galhardo realmente como um camisa 9. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Só antes, aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse é o canal Black Carton Foot, conta com sua ajuda para chegarmos a essa marca no YouTube que é de 70 mil inscritos. Então se você está assistindo aqui embaixo e ainda não se inscreveu, conta com seu like, com a sua inscrição, certamente nos ajuda bastante. Aqui que nós trazemos em média 5, 6 vídeos por semana apenas do Santa Cruz, então conta aí com a sua ajuda para chegarmos a essa meta. Bom, então vou deixar aqui, né, falando um pouco mais sobre essas matérias do interesse do Regis, então, que poderia ser alvo do Santa Cruz. O portal Cash Coral colocou aqui, ó, que o Santa Cruz está firme no mercado e tem, né, negociações com alguns jogadores. Então, podem se intensificar principalmente depois do fim da Série B. Seria o Regis e o Pedro Costa, que aí teve contato, né, do Santa Cruz. Lembrando que o Regis nessa atual temporada soma 27 partidas, tanto pelo Goiás quanto pelo Remo, apenas 2 gols e 2 assistências. Chegou para a Série B, não conseguiu ser uma peça diferente, né, na equipe do Remo. Até quando ele chegou eu já fiquei com o pé atrás, porque eu acho que o Regis nesse momento, para uma Série C, eu já ficaria com o pé atrás, porque uma Série C tem um nível técnico um pouco mais fácil, mas ainda assim não seria tão tranquilo. Então eu ficaria de olho, porque não seria uma coisa simples, né, dele chegar e, nossa, vai jogar o fino da bola. Eu ficaria com o pé atrás, porque as últimas passagens dele, né, vamos colocar desde 2021, todas foram bem questionáveis. Pelo Curitiba em 2022, ok, 35 jogos, só um gol, mas 5 assistências. 2023, sai do Curitiba e volta para o Guarani, onde ele foi bem. Em 2021, já em 2023 não foi bem assim, né, 27 jogos, 1 gol e 2 assistências. Faz um bom Campeonato Paulista até chegar no Goiás na Série B do ano passado, ficando até então no Goiás no Campeonato Estadual desse ano, né? Então deixou aí sem muitas saudades na equipe do Goiás, mas 27 partidas, 1 gol e 2 passes. Então realmente ficaria com o pé atrás se fosse uma contratação. O Santa Cruz voltou para a Série B, vai contratar o Regis. Eu já ficaria meio assim. Mas ele só tem 32 anos, né? Não tá, nossa, perto de aposentar ou algo assim. Na Série C, um ritmo de jogo um pouco mais tranquilo para ele, pode ser que ele tenha condição de se desenvolver, né? Então eu teria que analisar muito essa questão. Não acho que é um jogador que já está pronto para chegar e viver aqueles bons momentos que ele já teve. Se a gente for analisar o mapa de movimentação dele, na Série B aqui pelo Remo ele tem jogado um pouco mais centralizado. Em outros anos ele caía mais pelos lados, né? Principalmente se a gente pega aquele ano de 2021 muito bem pelo Guarani. Para você ter ideia, só na Série B 29 jogos, 9 gols e 10 assistências, né? Participação realmente sensacional naquele ano. 2022, né, esteve no Curitiba na Série A. 2023 aqui já teve uma queda de rendimento quando retorna ao Guarani, e pelo Goiás no ano passado também foi parecido, né? 16 jogos na Série B, 4 como titular, nenhum gol e nenhuma assistência. Então eu acho que até pelos últimos anos ele jogando mais centralizado, a gente poderia imaginar mais realmente o Santa Cruz no mercado em busca de um meia de criação mesmo, um cara que vai ser esse jogador para bola parada, esse cara ali para jogar um pouco mais centralizado, né, não caindo muito pelas pontas, o que poderia ser tranquilamente adaptável com o Thiago Galhardo. Pode colocar o Galhardo um pouco mais centralizado como um camisa 9, ou até quem sabe os dois jogando juntos. Muita gente falando, né, se ele poderia sair ou algo nesse sentido. Eu particularmente acho que deve manter o Thiago Galhardo mesmo para a próxima temporada, até por conta de que o planejamento inicial era esse, e tanto ele quanto o Marcelo Cabo já deixaram claro, né, a sua permanência para o ano que vem. 24 jogos, na Série D foram 22 partidas, 7 gols. Pode deixar a sua opinião também sobre o Galhardo, se você manteria ele ou não, e se dá para imaginar, né, tanto ele quanto o Regis jogando junto.
E aqui eu até queria comentar com vocês também sobre a situação do Pedro Costa, né? Que seria um lateral direito aí que não tem sido aproveitado no Remo. Foram apenas 9 partidas nessa Série B, desde quando chegou do Avaí na temporada atual, né? Ele passou uma partida no Avaí, no Campeonato Catarinense, chegou pro Remo com a expectativa de ser um reserva ali e tal. Não foi o que aconteceu. Ele até jogou no Clássico, né? Que o Remo vence por conta de alguns desfalques, venceu aí o Paysandu, e ele foi o titular então da vitória de 3-2, antes tinha entrado faltando um minuto, né, empate contra o Curitiba, ainda no mês de agosto, e outra partida como titular só no mês de junho. Então, apesar desse jogo recente como titular, não acho que ele vai ficar pro ano que vem, tá inclusive com um contrato perto do fim, e eu acho que pode ser uma boa. Jogador com boa experiência na Série B, já teve aí também bons momentos com a camisa do Retrô em 2022 e 2023, jogou a Série B, né, pelo Botafogo de São Paulo e pela Tombense, então acho que pode ser uma alternativa aí, 32 anos de idade, um reserva do Totti, basicamente, ou um titular para chegar nessa função. Pode deixar sua opinião aqui embaixo também nos comentários. Quero falar também de mais um, que é o Elvis, né? Já tivemos essa informação aí há alguns dias. Tá aqui, ó, jogador de 35 anos, pela Ponte Preta, vive uma fase realmente boa nessa atual temporada. Desde quando ele chegou, né, pela Ponte, tem entregado números parecidos. Ajudou a Ponte Preta então a voltar para a Série B. 27 partidas, 6 gols e 4 assistências. O que eu acho que fica um pouco complicado de imaginar essa questão. Por quê? Justamente por ter feito disputado essa mesma competição, né, que é o objetivo do Santa Cruz, que é disputar uma Série C e retornar à Série B. Então, na Ponte Preta, desde quando ele chegou em 2022, teve muitos altos e baixos. Se eu não estiver enganado, né, ele cai com a Ponte Preta e aí depois consegue esse acesso agora de volta, consegue um acesso também da segunda para a primeira divisão do Campeonato Paulista, então já tem uma identificação aí, né, com a Ponte Preta há 3 temporadas consecutivas e números interessantes. Por exemplo, em 2023 e 2024, números bem parecidos, né, 5 gols e 9 assistências, em média de 40, 45 jogos por temporada. Nesse ano vai jogar bem menos, né, ele vai fazer no máximo 30 partidas, 6 gols e 4 assistências até aqui, um desempenho bem interessante na Série C, né, do Campeonato Brasileiro. É claro, pode ser que uma boa proposta do ponto de vista financeiro, um contrato mais longo, faça ele mudar de ideia, mas sem dúvidas agora com a Ponte Preta tendo um calendário mais completo, que é primeira divisão do Campeonato Paulista e jogando a Série B, sem dúvidas tem uma boa visibilidade, né? Então talvez o Elvis não tenha interesse em trocar isso. Lembrando que quando ele deixa o Goiás também e o Cuiabá, ele tinha interesse de ficar mais perto da família, né? Ele até foi especulado para jogar no Criciúma, ele já até jogou lá em 2018 e foi muito bem, 6 gols e 10 assistências, e aí São Paulo fica perto, né, de Santa Catarina, então talvez isso aí possa fazer muita diferença, né, ele jogar mais próximo da família. Tem que ver se vir para Recife seria um problema nesse ponto de ficar mais próximo da família, né, enfim. Lembrando que desde quando ele passou nesses outros clubes, ele nunca deixou a desejar, realmente são um desempenho muito bom, né, se a gente vê que o desempenho dele no Criciúma, aí ele não vai tão bem no CRB e no Figueirense, né, um desempenho mais abaixo, mas aí se a gente observa de 2018 para cá, sempre entregando uma média muito boa de participação, conseguiu um acesso também da Série A com o Cuiabá, né, da Série B de 2020, foi muito bem, 44 jogos, 4 gols e 6 assistências. No Goiás, apesar dos altos e baixos, sempre teve um bom desempenho, na toa que ele termina com 19 assistências em menos de um ano, né, no Goiás, e 10 gols para um meia, e olha que em muitos momentos ele estava acima do peso, né, tanto que aqui mostra que ele tem 75 quilos e 1,75 m. Pra gente que não é jogador, normal. Mas para jogador já dá pra ver que está um pouquinho acima do peso, mas nada demais, né? O cara acima do peso tá jogando de jeito. Então, tem muitos aí que está dentro do peso, não joga nem 10%, né? Eu acho o Elvis um bom jogador. Apesar dos 35 anos, também não vejo ele próximo de se aposentar ou algo do tipo. Questão física, ele jogou menos nesse ano, né? Mas era de se esperar também por conta de um calendário mais curto, tendo apenas a Série C e o Campeonato Paulista da Ponte Preta. E eu queria até falar de outro aqui, né? Deixa eu só mostrar os números do mapa do Regis, do Elvis, né? Que ele se movimenta bem mais do que o Regis, ó. Dá pra ver que não é só aquele cara centralizado, o que do ponto de vista é bom, né? Nota média na Série C sensacional, 7,50. No Campeonato Paulista também foi muito bem, com uma assistência inclusive no jogo contra o Corinthians. Tá aqui o desempenho dele na Série B também no ano passado, 32 jogos, 6 assistências e 3 gols. Pode deixar sua opinião aqui também. E o último é o Alex Teixeira, né? Jogador que deixou o Vasco, já foi especulado no Santa Cruz outras vezes. Lembrando que ele ainda não anunciou sua aposentadoria, tá? Ele tá nessa ida e vinda do Vasco já tem um tempo, né? Porque ele já tinha deixado o Vasco da Gama
em 2024, acho que foi isso, 2024, 2023, aí chegou depois em 2024 a pedido do Coutinho, aí terminou o contrato dele nesse ano, renovou por mais uma temporada, né, que até o final desse ano, até agora chegar em um acordo definitivo com o Vasco da Gama, porque ele já não vinha sendo utilizado já tinha um tempo, né, a última partida dele foi no dia 12 de julho, então desse ano, contra o Botafogo, nessa atual temporada, jogos como titular apenas no início ali do ano, né, no Campeonato Estadual e também na Copa do Brasil contra o União Rondonópolis. Então tem muito tempo que ele não tem sido utilizado e acabou perdendo muito espaço, tendo aí então essa rescisão. Acho que ele poderia ter uma linha para queimar, numa Série C talvez, né, acho que Série A, não sei se ele daria conta mais de jogar, mas uma Série C talvez pode ser uma boa, porque ele pode jogar como um segundo atacante, né, nos últimos tempos aqui no Vasco ele tem jogado até mais centralizado, se a gente observa o Carioca mesmo, que ele jogou nesse ano, jogando mais por dentro, né, do que a velocidade que ele tinha em outros anos, jogador que chegou a viver uma fase muito boa, né, jogou o UEFA Champions League durante alguns anos, vários anos inclusive, quando esteve no Shakhtar, e também um desempenho muito bom, principalmente no futebol chinês, né, tá aqui a temporada de 2020 e 2020, ficou 4 anos, né, por lá, em média ele tinha 25 participações em gols por temporada, mas isso já tem um tempo, né? Agora é outro Alex Teixeira. Pode deixar sua opinião aqui embaixo. O que você tem a dizer sobre o jogador? Vai estar aqui também outras sugestões de vídeos para vocês e nos vemos numa próxima. Valeu!